21 de março de 2001. O adolescente Lucas Terra, então com 14 anos, era violado, queimado vivo e assassinado por pastores da Igreja Universal. Após 2 décadas, o crime que assombrou o Brasil segue marcado pela impunidade. Olá, eu sou Mirla Prado e antes da gente ir para a história de hoje, eu tenho 2 pedidos a fazer para vocês. Primeiramente, se inscrevam no canal e depois deixa seu like logo agora no começo, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Essa criança tão linda que é. Eu não consigo entender como é que um ser humano não tem coragem, uma pessoa que se diz um pastor de uma igreja, tem coragem de fazer o que eles fizeram. Lucas Terra era natural da Bahia, mas logo bebê ele foi morar com sua família no Rio de Janeiro. Depois de anos, a família mudou os planos e resolveram se mudar para Parma, na Itália, onde sua mãe Marion Terra já estava os aguardando. Enquanto isso, em 5 de janeiro de 2001, Lucas e seu pai Carlos foram para a Bahia para poder se despedir de seus familiares e amigos que lá estavam. O plano deles era passar 3 meses por lá antes de embarcar para a Itália. Na Bahia, os dois se hospedaram na casa do tio de Lucas, que ficava muito próximo a uma igreja universal. Lucas, quando percebeu isso, imediatamente foi até lá, porque Lucas era um menino muito religioso, que sempre gostou de frequentar a igreja e, por mais que ele fosse ficar aqueles 3 meses, ele sentia necessidade de estar naquele local. Assim que Lucas chegou na igreja, ele conheceu o pastor Silvio Galiza, que já havia sido transferido de outras igrejas por comportamento inadequado. E isso lhe rendeu um apelido, o secretário do diabo. Imediatamente o pastor nomeou Lucas como seu ajudante informal. Lucas fez logo amizades na igreja, mas isso nitidamente incomodava o pastor Galiza, que não queria que ele tivesse amizade, muito menos um romance. As coisas começaram a ficar mais estranhas ainda quando Lucas arranjou uma namorada. O pastor, que estava sempre rodeando o adolescente, não disfarçava o seu descontentamento. Ninguém achava aquilo normal. No final de fevereiro, o pastor Galiza chamou Lucas e um outro menino para dormirem na igreja, porque eles tinham uns trabalhos para fazer naquele local durante a noite. E seria mais seguro, segundo o pastor, eles ficarem por lá mesmo. O pai de Lucas não achou nada fora do normal, já que o menino sempre foi muito dedicado, mas naquela noite algo sinistro aconteceu. Segundo relatos do outro menino, ele dormiu num banco da igreja, enquanto o pastor Galiza com o Lucas foram dormir em um local onde existia uma cama. Imediatamente, quando a igreja ficou ciente do que tinha acontecido, o pastor foi afastado novamente e transferido para uma nova igreja, o que não era a primeira vez que isso acontecia. Mas não pensem que Silvio Galiza parou por ali. Mesmo afastado da igreja, ele continuou frequentando esse templo e rodeando Lucas. No dia 21 de março, após assistir o culto daquela noite, Lucas conversava na parte de fora da igreja com os amigos e a namorada, quando foi interrompido pelo pastor Galiza, que o chamou para ir a um lugar com ele. Quando uma amiga de Lucas perguntou onde eles iriam, o menino disse que não sabia. Após isso, Lucas obedeceu o pastor e saiu com ele e outro pastor auxiliar. No Vale da Pedrinha, este outro homem se despediu dos dois, que seguiram sozinhos. Lucas deveria chegar em casa até as 21 horas, como era de costume. Isso nessa noite não aconteceu, o que preocupou muito seu pai. Mas logo depois, quando o pastor Galiza foi até um posto de gasolina do outro lado da rua da igreja, Lucas se dirigiu a um telefone público e ligou para o pai, para avisar que estava indo ao bairro do Rio Vermelho com o pastor Galiza para realizar um propósito de oração e que, por estar muito tarde, eles iriam dormir por lá mesmo. No dia seguinte, ao perceber que o menino ainda não tinha voltado para casa, Carlos
foi até a igreja para saber onde o menino estava. Ele questiona o pastor Galiza e este diz que a última vez que viu Lucas foi quando o deixou no ponto de ônibus, porque Lucas disse que iria até outra igreja, sozinho. Imediatamente, Carlos foi até esta outra igreja, mas ninguém havia visto Lucas lá. Assim, ele foi até a delegacia, onde recebeu uma recusa da polícia que disse que precisava passar 48 horas para informar o desaparecimento do garoto. Na época, ainda não existia a lei de busca imediata, que diz que quando uma criança e um adolescente desaparecem, eles devem ser procurados imediatamente. 2 dias depois do desaparecimento e buscas incessantes, Carlos vai até a igreja às 5h30 da manhã, onde ele escuta uma nova versão do pastor Silvio Galiza. Dessa vez, ele disse que deixou o menino em frente à Ceasa do bairro Chapado do Rio Vermelho. Horas depois, nesse mesmo dia, foi encontrado um corpo carbonizado dentro de um caixote em um terreno baldio no bairro Vasco da Gama. A polícia, depois de interrogar os moradores da rua, soube que por volta de 11h30 da noite anterior, uma Kombi com 3 homens e junto com ela 2 homens em uma moto descarregaram algo e logo depois atearam fogo e fugiram do local. Enquanto isso, o corpo foi levado para a perícia para que fosse revelada a causa da morte e a identidade. Sim, o corpo era do menino Lucas. A causa da morte foi carbonização, ou seja, Lucas foi queimado vivo. A promotoria acredita que Lucas foi violado, mas devido ao corpo ter sido carbonizado, não foi possível constatar esse fato. Pedaços de tecido também foram encontrados junto ao corpo, e esse tecido correspondia ao das cortinas da igreja. Testemunhas afirmam que aquele terreno onde o corpo foi encontrado, ele servia para que fossem queimados pedidos que eram feitos para a Santa Fogueira da Igreja Universal. Em outubro deste mesmo ano, o inquérito policial foi concluído e Silvio Galiza foi indiciado como autor do crime. Mas não foi feito o pedido de prisão pela polícia, o que deixou Carlos inconformado e fez com que ele começasse uma vigília em frente ao Ministério Público para que fosse pedida a decretação da prisão preventiva do pastor. A família e os amigos de Lucas que testemunhavam contra o pastor começaram a receber ameaças. A própria Marion Terra foi alertada, entre aspas, por uma mulher da igreja que dizia que essas acusações eram contra um homem de Deus e, por isso, ela deveria deixar de lado. Após 3 anos do crime, Silvio Galiza foi condenado a 18 anos de prisão. Mesmo com a condenação de Silvio Galiza, algumas questões ainda ficaram abertas. Como, por exemplo, como poderia um homem que mal sabia dirigir ter conduzido o carro até o local onde o corpo foi desovado? Outra questão é, como apenas um homem poderia ter carregado um caixote com um corpo dentro? Em 2006, Silvio Galiza resolveu abrir a boca. E durante as novas revelações, ele falou que 2 outros pastores, na verdade, eram os autores do crime. Esses eram Fernando Aparecido e Joel Miranda. Segundo ele, esses homens teriam sido os verdadeiros assassinos de Lucas. Ele disse que teria pego as chaves do carro do pastor Joel e, ao abrir, teria se deparado com um caixote com o corpo de Lucas. Segundo Galiza, ao chegar no templo da Pintuba, Lucas teria flagrado os pastores Fernando e Joel tendo relações sexuais no templo. Por conta disso, Lucas foi levado à força para outro templo da Igreja Universal, onde ele foi torturado e violado pelos pastores. Após isso, foi colocado dentro de um caixote e queimado vivo em um terreno baldio na Avenida Vasco da Gama. Segundo Galiza, ele também vinha recebendo um apoio da Igreja Universal para ficar calado. Ele disse que até o seu salário foi aumentado para que ele pudesse assumir sozinho esse crime.
Mas devido aos depoimentos de Galiza serem sempre muito contraditórios e pouco conclusivos, a única coisa que se tem certeza desde o começo desse inquérito e julgamento é que Galiza sempre afirmou ser inocente, mesmo que suas atitudes mostrem o contrário. Então, o Ministério Público concluiu que os outros 2 pastores, na verdade, foram cúmplices de Silvio Galiza. Devido a essas novidades no caso, em 2008, outro processo foi aberto, agora contra Fernando e Joel. Enquanto, em 2012, Silvio Galiza foi posto em liberdade. Sim, ele cumpriu apenas 7 anos de regime fechado. Em 2013, os pastores Joel e Fernando foram considerados inocentes por falta de prova. No entanto, a família de Lucas Terra contestou isso. Então, a Justiça da Bahia decidiu que os 2 fossem a júri popular. Mas em 2018, o STF, por decisão do ministro Ricardo Lewandowski, anulou o processo contra Fernando por falta de provas, o que agravou ainda mais a saúde de Carlos, pai de Lucas, que já vinha de um longo quadro de depressão, quando em fevereiro de 2019 ele faleceu por uma parada cardíaca respiratória. Durante todos esses longos anos, a defesa dos 2 pastores vem se utilizando de todos os recursos possíveis e cabíveis para atrasar o processo e, enfim, chegar a uma prescrição. E apenas em 2020, 19 anos depois, o STF decide pelo júri popular do caso Lucas Terra. Mas devido à pandemia, não existe data para que seja feito esse julgamento. O que acontece é que corre-se um grande risco desse crime prescrever e esses 2 pastores não serem julgados e saírem impunes. Se você está interessado em saber mais sobre essa história, a gente está deixando aqui na legenda do vídeo todos os links, tanto da Marion Terra quanto dos canais que pedem justiça por Lucas Terra, assim como o link da petição que pede a urgência para que seja marcado o júri popular dos 2 pastores que seguem impunes. Muito obrigada e até a próxima.